Mariana Barmaé matou o violentador e assassino de sua filha. Meu amigo, ela entrou no tribunal e sapecou o vagabundo, o cara que assassinou a sua filha. A menininha dela tinha 7 anos na época. Negócio assim impressionante. Mas hoje eu quero falar sobre o violentador e revelar algo sobre ele. Mostra que o desejo sexual não é apenas algo meramente físico. Eu quero mostrar como isso é importante para explicar o desejo sexual e entender por que, por exemplo, as pessoas têm desejo, ou melhor, o desejo sexual no casamento às vezes vai embora, e entender por que as pessoas têm desejos errados, porque elas muitas vezes não vencem as tentações sexuais. A história desse rapaz ilustra e muito aquilo que eu tenho ensinado aqui no meu canal e também no meu curso Sexualidade Cristã. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. No dia 2 de março de 1983, os juízes condenaram a 6 anos de prisão a mãe que fizera justiça com as próprias mãos. Ela matou o violentador e assassino de sua filha. Mas quem era esse assassino? Klaus Grabowski. Esse monstro sequestrou, violentou e depois matou uma menininha de 7 anos. Mas e aí que entra o ponto central aqui do meu vídeo. O assassino, ele já havia sido condenado por outros crimes sexuais. E ele tinha recebido castração química. Mas uma namorada havia injetado hormônios nele, o que o tornou apto fisicamente mais uma vez. Então tá vendo? A castração química deixa o cara impotente. Mas olha que coisa interessante. A química pode alterar o físico, mas não a alma, que é onde de fato residem os desejos. A castração química não impediu aquele desejo errado do coração daquele cara de existir. Isso mostra o que de fato é o desejo. O desejo sexual não é meramente uma questão física. No seu livro Desejo Sexual, Roger Scruton conta qual era a visão de Freud e de Kinsey. Esses caras aqui influenciaram demais a maneira como o mundo hoje vê a questão do desejo sexual. E ele disse o seguinte: a excitação era um fenômeno localizado, um inchaço das glândulas. Para Freud e para Kinsey, então, o desejo sexual era apenas uma questão física. Obviamente, eles eram ateus. Para eles, a única coisa que existe é a matéria. Então, o desejo seria apenas uma questão física. Seríamos como bichos. Mas a própria Bíblia mostra que isso é incorreto. Lembra quando os fariseus estavam lá limpando as suas mãos e todo com medo porque estavam preocupados de estarem impuros ritualmente? Aí Jesus diz: ei, é do coração que procedem adultérios, mentiras, roubos e por aí vai. Então tá vendo? O adultério, que é um desejo sexual errado, procede da onde? Coração. E obviamente o desejo sexual correto também procede do coração. E obviamente o coração não tem nada a ver com a questão física aqui. É só uma figura que Jesus está utilizando para se referir à nossa alma, a sede do nosso eu, a nossa mente. E aí Jesus está dizendo isso, olha, de onde procedem esses desejos malucos aí? Do coração. Ok, outro argumento para mostrar que o desejo não é apenas uma questão meramente física, o homossexualismo. O corpo de um homem, ele é naturalmente feito para uma mulher. Ele é naturalmente feito para uma mulher. Mas se o desejo fosse apenas uma questão física, e a gente sabe que não existe aí ordem cromossômica gay, se o desejo fosse apenas uma questão física, não existiria homossexualismo. Isso mostra que o desejo é uma coisa que tem implicação física, mas é uma coisa que começa na alma, no coração. E qual a implicação disso? Né? Primeiro, a implicação é que se o desejo é uma coisa da alma, ele não é uma necessidade física, como muitas dizem. Eu explico isso em mais detalhes no meu curso Sexualidade Cristã. E essa, inclusive, é a desculpa que muita gente dá para viver em pecado, sexualmente falando. Porque, é uma necessidade física. Não é. Não é. O desejo é algo que começa na alma. É algo que começa no coração. Então, se fosse uma necessidade física, estritamente, aquele cara ele estava impotente sexualmente, aquele maníaco. E mesmo assim ele não estava satisfeito. Por quê? Porque o desejo é algo que está no coração. Então é uma mentira dizer que você não pode ficar sem sexo. É mentira que o desejo o desejo sexual é apenas uma questão física. O desejo começa no coração. Segunda implicação do que eu estou falando é: a satisfação não é apenas uma questão física. Se o desejo sexual fosse apenas uma questão física, então, obviamente, por exemplo, mulheres lindas e perfeitas jamais iriam se divorciar. A satisfação não está apenas em suprir
corpos. Quer ver? Vamos lá. Paulo disse assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tenho experiência de escassez quanto de abundância. Já reparou como que as pessoas são insatisfeitas em tudo? E elas são também insatisfeitas sexualmente. E isso não se dá apenas por conta de uma questão física, mas espiritual. Porque é falta de Cristo, falta de alegria, falta de contentamento em Deus. E essa falta de contentamento tem uma implicação muito clara, que a gente vê na questão sexual. Eu fiz um vídeo aqui em que eu citei o comentário de uma moça. Uma moça fez o seguinte, ela falou que ela era virgem e justamente por isso ela queria sair com outros homens. E aí uma moça retrucou, falando, olha, eu dormi com muitos homens e justamente por isso que parece que eu nunca estou satisfeita sexualmente no meu casamento, apenas com um homem, mesmo que ele seja bonito, seja muito bom, maravilhoso, perfeito. Olha que coisa. E aí eu falei sobre isso nesse vídeo. Assista. Mas que coisa interessante, você nota, tanto a virgem, a moça que casou virgem, não estava satisfeita sexualmente. A moça que teve um monte de marido, de namorados, também não estava satisfeita sexualmente. E aí, uma das coisas que eu falei nesse vídeo é justamente isso, como que a falta de Cristo, a falta de uma alma grata a Deus, de satisfação em Deus, leva à insatisfação em todos os lugares, inclusive insatisfação sexual. O salmista Davi disse assim, puseste mais alegria no meu coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Olha como então que o desejo, se o desejo pelas coisas é uma coisa espiritual, nós precisamos lidar com os desejos de maneira espiritual. Como disse Agostinho, tu nos criaste para ti mesmo e a nossa alma está sem sossego até que encontre repouso em ti. Está vendo como que a satisfação é uma coisa que começa em Deus? Não é apenas uma questão sexual ou qualquer outro tipo de satisfação, de busca que você tem, de desejo. Se você não tem uma fé fortalecida em Cristo, um relacionamento correto com Deus, se você não tem ideias corretas sobre a sua existência, isso vai redundar em insatisfação. Como, por exemplo, se você realmente acha que a vida se resume em possuir coisas, não importa o quanto de coisa você possua, você nunca vai estar satisfeito. Por quê? Porque a satisfação, na realidade, ela começa com um contentamento, que é o que Paulo falou. Eu aprendi a estar contente. Olha que coisa! Ele está dizendo que a felicidade é algo que se aprende, é aprender a estar contente. Isso começa principalmente quando a gente tem a percepção de que a gente é pecador, que a gente não merece coisa nenhuma. Se eu não mereço coisa nenhuma, tudo que eu tenho é mais do que eu mereço. Então, está vendo como que a satisfação ela começa com essa gratidão. Não é então apenas uma questão física que os casais sofrem. Os casais sofrem porque eles é apenas uma questão de problema na cama. Não é. Não é. Muitas vezes tem um problema ali na cama, mas esse problema começa no altar, numa espiritualidade deficiente, numa falta de gratidão a Deus. E terceira e última implicação do que eu estou falando é que se o desejo não é apenas uma questão física, você deseja a pessoa como um todo, não apenas o corpo. É claro que você deseja o corpo, porque o corpo faz parte dessa pessoa. Mas o desejo, ele vai além disso. Quer ver um exemplo disso? De que o corpo não é tudo? Você pode desejar uma pessoa aqui. E essa pessoa está ali diante de você e você deseja essa pessoa porque ela é linda, essa pessoa cai morta. Instantaneamente o desejo vai embora. Óbvio, existem pessoas que desejam gente morta, mas aí esse cara está endemoniado, né? Mas normalmente ninguém deseja. Por mais que a pessoa seja linda, por que você não a deseja mais? Sexualmente, não tem mais uma excitação? Porque a pessoa não está ali, só uma parte dela. Então, olha como que o desejo, ele é o desejo pelo todo da pessoa, não é apenas pelo corpo. Por isso, por exemplo, não há paixão que resista quando você casa com uma pessoa que tem valores muito diferentes dos seus. Não adianta, ela pode ser linda, maravilhosa, fazer tudo que você gosta, e mesmo assim o desejo vai embora, porque o desejo não é apenas uma questão física. O desejo é pelo todo, é pela pessoa. Nesse sentido, uma das maneiras de manter o desejo é melhorar como pessoa. E eu falo em mais detalhes sobre isso no meu curso Sexualidade Cristã, mas aqui a gente já tem aí alguns bons princípios para entender o desejo, ele não é apenas uma questão física. E entender isso ajuda demais a vencer as tentações e a ter uma vida sexual mais satisfeita no casamento. E como eu disse, falo em mais detalhes sobre isso no meu curso Sexualidade Cristã. Está aqui na descrição o link se você quiser adquirir. Mas e aí, deixa um comentário sobre este vídeo. Deus abençoe, até o próximo vídeo.